Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18 e no versículo 11. Estamos a uma semana do Natal e o tema da minha mensagem é Por que Jesus veio? O próprio Jesus responde isso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 18, no verso 11, ele diz: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Você pode repetir isso comigo? Diga: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Então, num momento como esse, eu sei que existe muita discussão no meio cristão e nós muitas vezes transitamos de um extremo a outro, né, sobre o Natal ser ou não ser uma festividade bíblica. Na verdade, ele não é uma determinação bíblica, ele é parte de uma tradição cristã. Quando Jesus vem ao mundo, né, na sua chegada, no seu nascimento, ele é celebrado, é recebido com festa, um coral de anjos aparece cantando, mas essa manifestação não se repetiu ano após ano em celebrações de aniversário. Não houve uma instituição, né, de uma festa. Porém, como um pastor muito amigo, querido, me disse um dia, ele me perguntou: Luciano, por que é que você celebra aniversário? Seu, da sua esposa, dos seus filhos. A Bíblia manda fazer isso? Falei: não, mas também não proíbe. Ele falou: vamos pensar no Natal da mesma forma. Não há uma ordenança, não há uma proibição. Parte dessas discussões é porque quando você estuda a história, lá no século IV, ano 300 e pouco, Constantino, imperador romano, né, até hoje ninguém consegue dizer com certeza se ele realmente se converteu ou não, embora sua mãe fosse muito piedosa, ele acaba adotando o cristianismo como a religião oficial do império. E, de repente, os cristãos deixam de ser perseguidos para ter o suporte da figura principal do império. Constantino cristianizou cultos pagãos, alguns acreditam que era fruto de uma conversão evidente, outros apenas uma manobra para consolidar o império, e a partir disso, e é inquestionável que muitos ritos pagãos foram, né, cristianizados, alguns começam a dizer: o Natal é uma dessas, né, festas pagãs que foram cristianizadas. Eu já fui daqueles ferrenhos defensores anti-Natal, né? Mas a verdade é que, estudando a história, o Natal, como tradição cristã, era celebrado muito antes de Constantino. A maneira como nós temos procurado olhar para essa festividade, que não é uma ordem bíblica, mas não tem uma restrição, é na perspectiva, né, de uma oportunidade de pregar o Evangelho. Eu lembro, no início do meu ministério pastoral, eu li um livro, é um tratado sobre missões, missiologia, muito interessante, recomendo a leitura, chamado O Fator Melquisedeque. Né? Ele fala de Melquisedeque, um sacerdote, né, totalmente desconhecido, né, um padrão de culto onde não havia determinações claras da parte de Deus, que de repente aparece no cenário da narrativa bíblica. E o autor do livro usa essa ideia, o fator Melquisedeque, para dizer que em toda cultura Deus tem inserido portas, aberturas, para que a proclamação do Evangelho aconteça. E o livro, na verdade, é uma tentativa de aconselhar e preparar missionários a terem ajustes culturais para pregar o Evangelho. Mas com aquela quantidade imensa de relatos mostrando, né, essa sabedoria de acharmos portas e conexões, eu acredito que esse seja um dos grandes motivos pelos quais nós podemos aproveitar essa celebração, seja ela uma ordenança ou não, uma vez que na cultura cristã em todo o mundo isso é algo mais do que consolidado, obviamente sem misturar as coisas, sem botar Papai Noel no meio, nada disso, nós podemos aproveitar esse momento. E para isso acredito que nós precisamos entender a essência da mensagem de por que Jesus veio, saber como isso nos toca, né, de uma maneira direta, e é a respeito disso que eu quero conversar com vocês hoje, sem nenhuma intenção de apresentar a vocês nenhum tipo de novidade. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, ele diz: eu não me canso de lhes dizer as mesmas coisas. Hebreus capítulo 2 diz que importa que nos apeguemos com mais firmeza a verdades ouvidas. Né? O motivo da repetição é para que aquilo que a gente já sabe, já conhece, entre cada vez mais fundo dentro de cada um de nós. Aqueles são pais aqui, eu quero fazer uma pergunta: se algum de vocês conseguiu a façanha de dizendo uma única vez a seus filhos que eles deveriam arrumar a cama quando levantasse,
se você conseguiu que isso funcionasse. Se você estiver aqui, nós queremos te aplaudir, queremos te dar dinheiro, queremos fazer o que for preciso, né? Porque nós sabemos que não é assim que funciona, né? Entre você ter uma informação, a transformá-la em um hábito, em uma prática, uma conduta, existe a necessidade de repetição e de se bater na mesma tecla. Eu creio que o propósito da mensagem hoje, né, ela é muito mais pastoral do que de ensino, é reforçar verdades que eu e você precisamos abraçar. Então, dito isso, eu quero que a gente possa ver o que a Bíblia nos orienta sobre por que Jesus veio. Em primeiro lugar, como o texto que nós lemos anuncia de maneira muito clara, pontual, ele veio para nos salvar. Isso é enfatizado em todo o anúncio da chegada, da vinda de Cristo ao mundo. Evangelho de Lucas, no capítulo 1, se você quiser acompanhar comigo, né, no momento da anunciação, né, a forma como chamamos o momento quando o anjo Gabriel se dirige a Maria e dá a ela a boa notícia. A Bíblia diz o seguinte, verso 28 de Lucas 1, aproximando-se dela, o anjo diz, salve agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar a salvação, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, a quem chamará pelo nome Jesus. Daqui a pouco nós temos um outro texto a ser visto de Mateus que explica um pouquinho melhor isso, mas eu quero te adiantar que o significado do nome Jesus, a forma grega de Josué ou Yeshua, que você encontra no Velho Testamento, é Jeová é salvação, ou seja, Deus salva. Nos versículos 46 e 47 de Lucas 1, quando Maria agora entende tudo o que está acontecendo e passa a glorificar a Deus, ela ora ou ela canta dizendo, então Maria disse, minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Ela entende a notícia da salvação, ela sabe que a salvação inclui até mesmo ela, e ela passa a exaltar a Deus, chamando-o de Salvador. Esse é o foco do anúncio da vinda de Jesus ao mundo. Quando nós vemos um pouquinho à frente, no mesmo capítulo 1 de Lucas, Zacarias, que é o pai de João Batista, por ocasião do seu nascimento, a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo ele profetizou, versos 68 e 69, ele diz, bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Mais uma vez, o reconhecimento é de que Deus está visitando o seu povo. Qual era a ênfase, qual era o propósito dessa visitação? O mesmo, salvação. Lucas, no capítulo 2, agora nós chegamos ao momento do nascimento de Jesus. E a palavra de Deus diz no verso 8, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não tenham medo. Estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Né? Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E nós ainda podemos levar em conta aqui Mateus, capítulo 1, e eu quero, ao citar vários desses textos, mostrar quando a Bíblia começa a repetir algo, ela foi além do padrão de informação e ela começa a entrar na característica de ênfase. Mateus, capítulo 1, nos diz no verso, eu vou ler a partir do 18. O nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, estava comprometida ou prometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém o soubesse. Eu gosto da honestidade com que a Bíblia trata as coisas. José toma conhecimento de que Maria está grávida. A Bíblia diz que eles não haviam se unido, não tiveram nenhum contato. Você acha que a primeira coisa que José presumiu foi que um milagre estava acontecendo? Isso nunca aconteceu nem antes e nem depois. José apenas imagina, foi escanteado, colocado de lado. Pela lei de Moisés, se ele expusesse Maria, ela poderia ser apedrejada e morta. A Bíblia diz que ele era um homem justo.
A tradução que eu li diz que ele não queria envergonhá-la, o original diz que ele não queria difamá-la. Aí nós percebemos muito sobre o caráter de alguém, quando mesmo se achando no direito, ele escolhe não difamar quem aparentemente lhe fez mal. E Deus não escolheu José por acaso. Nesse momento que José está vivendo esse dilema, a palavra de Deus diz, verso 20, enquanto ele refletia sobre isso, graças a Deus que ele não agiu depressa, ele era aquele tipo de gente que pensava, e eu e você temos uma boa lição aqui, não tomar decisões sem refletir. Acredito que ele deve ter orado sobre isso, como homem piedoso que era. A Bíblia diz, enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho e você porá nele o nome de Jesus. Porá o nome. Agora vem a explicação. Por quê? Por que tem que ser esse nome? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para cumprir o que foi dito por meio do profeta. Aqui é o profeta Isaías, isso está registrado, se estiver anotando, Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa, porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Nós olhamos para o ensino, para a instrução bíblica, e tudo nos é pontuado de uma maneira muito clara. Só uma razão para Jesus ter vindo a esse mundo. Nós celebramos seu nascimento, porque celebramos o pacote inteiro do motivo da sua vinda e da sua chegada. Ele veio trazer salvação. Porque para nos oferecer salvação, Deus precisou encarnar. Nós precisamos entender que a obra da cruz, a obra da redenção, é um ato de substituição. E somente se tornando um de nós, ele poderia ser o nosso substituto. Nós temos, ao longo de todo o Antigo Testamento, uma preparação para o entendimento das verdades que seriam reveladas no Novo. E na cultura de Israel, Deus estabeleceu dentro da lei, Hebreus 10:1 vai dizer que a lei não tinha imagem exata das coisas, e sim a sombra de bens vindouros. Deus estabeleceu uma lei chamada redenção. Então a Bíblia mostrava que se alguém, por exemplo, por conta de dívidas, chegasse a perder não só os seus bens, sua propriedade, mas a liberdade, alguém poderia ser escravizado por uma dívida não paga, ele tinha algumas opções para escapar daquela escravidão. Se isso acontecesse entre dois judeus, ele permanecia escravo 6 anos, no 7º saía livre. Uma outra possibilidade, se ele não fosse um judeu, era uma vez a cada 50 anos, havia o ano do jubileu. Todas essas coisas têm figuras simbólicas, mas, independente delas, se houvesse um parente próximo que, movido de compaixão, decidisse libertá-lo, bastava que ele pagasse a dívida. E ao pagar a dívida, ele estava realizando um ato de resgate, de compra. Ele estava reavendo toda a propriedade que foi perdida por conta da dívida. Interessante que Deus estabeleceu um padrão, tinha que ser um parente próximo. O livro de Ruth, por exemplo, é uma história de redenção. Mas para que Boaz se tornasse o resgatador dos bens da família de Noemi, o que incluía a responsabilidade de se casar com Ruth, um parente mais próximo do que ele teve que abrir mão do direito primeiro. E quando você pensa nessa questão de proximidade e leva tudo isso para o pacote, né, da salvação que estamos falando, Salmo 49, esse é um texto que é muito direto a respeito disso, nos versos 7 e 8, já anunciava para um povo que entendia a redenção o seguinte: ao irmão, verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima. Aqui a ideia de redenção, remissão, resgate, que são sinônimos, é apresentado no plano espiritual. Era só um irmão, um parente próximo poderia fazer isso pelo outro, mas a Bíblia diz, diante de Deus, redimir a alma, ninguém dava conta. Era uma dívida além da nossa capacidade de pagar, porque Jesus precisou encarnar. Ele precisava se tornar um de nós, ter consanguinidade para ser o nosso Redentor. E ele veio para pagar uma dívida e nos resgatar. Colossenses, capítulo 2, nos diz no verso 14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. No momento em que Jesus paga a dívida, ele quebra a legalidade da escravidão,
que nós, a humanidade, estávamos em relação ao reino das trevas. O verso 15 diz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 1,14 diz que ele nos arrancou do império das trevas. Mas o que Jesus vem fazer não é um roubo, o que ele vem fazer é um resgate. E para isso a dívida tinha que ser paga. Como nós não tínhamos condição de pagar, ele diz, eu me tornarei um de vocês, eu pagarei a dívida. Ele veio para nos salvar. Ele veio para ser o substituto perfeito. Isaías profetizou 700 anos antes da vinda de Cristo, não apenas que a virgem conceberia. No capítulo 53, ele diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando eu era criança e lia sobre a história da morte de Jesus, eu imaginava que aquilo era um desvio de percurso e que a ressurreição era Deus tentando consertar, né? Demorou para ter o entendimento mais claro de que a morte antes da ressurreição era o plano. A ressurreição seria a consumação da obra de salvação. Ele precisava morrer por nós. E quando olhamos para o fato de que Jesus veio para nos salvar, isso nos remete a algumas coisas. Em primeiro lugar, nenhum de nós pode dizer que não precisa de salvação. Maria, a mais bendita entre as mulheres, chama Deus de meu Salvador. Ela está dizendo, eu preciso de salvação. E tem uns camaradas bem ruizinhos, que nem pode comparar com Maria dizendo, eu não preciso. Né? A verdade é que eu e você viemos a esse mundo com defeito de fábrica. Nós já entramos nesse mundo estragadinho, porque o problema do pecado ele vem por nascimento. É uma herança, né, que remete ao primeiro homem, Adão, e a Bíblia trata disso como uma natureza pecaminosa. Então você precisa de salvação não é só por causa do que você fez de errado, é por causa do que você é. Né? No caso daqueles que temos sido alcançados, podemos dizer por causa do que éramos. Mas Cristo veio para nos salvar. Então, se olhamos para um momento como esse, né, onde se celebra a vinda de Cristo ao mundo, nós precisamos fazer com que tudo remeta numa direção, a salvação. Amém? Amém. Mas a salvação, ela não é apenas uma experiência única, instantânea, e um dia tomei a decisão, recebi, acabou, está tudo concluído, terminado. 1 de Pedro, no capítulo 2, a palavra de Deus diz que nós devemos, como meninos recém-nascidos, desejar o puro leite espiritual, para que possamos crescer para a salvação. Significa que alguém que se converteu, nasceu de novo, espiritualmente. Nós temos um paralelo do plano natural. Ele nasceu como um bebê que precisa de crescimento, que precisa de desenvolvimento. E para isso ele precisa de leite, que é o alimento das crianças. É impressionante o que o leite pode fazer por um bebê. Né? Meu neto chegou agora aos 3 meses de idade, pesando mais de 6 quilos, só no leite. Mas ele não fica esperando o leite se oferecer. Ele chora, ele grita por aquilo, ele quer. E a Bíblia diz que eu e você precisamos desejar o crescimento. Não é apenas a salvação, é o crescimento da salvação. Quantos estão entendendo? Paulo escreve aos Filipenses e diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Há um crescimento espiritual, há uma obra de santificação, há um progresso dentro dessa salvação que eu e você recebemos. E nós precisamos entender, Cristo não veio para oferecer apenas uma experiência inicial. Ele veio oferecer o pacote inteiro de salvação. E eu e você precisamos abraçá-lo. Eu e você precisamos viver o pacote completo. Na verdade, eu gosto de dizer que isso é a forma que eu e você temos de honrar a vinda de Cristo, o sacrifício de Cristo, a doação dele por nós. Em Filipenses, no capítulo 1, no verso 27, se você puder, abra comigo e me acompanhe. Ele diz assim no verso 27, ele já está no meio de um discurso. E no 27 ele diz, acima de tudo. Quando alguém diz acima de tudo, ele vai dizer, olha, o que eu vou falar agora está num patamar diferenciado de importância. Ele diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Você pode repetir isso comigo? Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. O que significa isso? Ele diz para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês, que estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isso da parte de Deus. Mas quando ele começa a falar a respeito de salvação, ele não está falando só da experiência inicial de conversão.
Ele fala de lutar pela fé evangélica, ele fala de permanecer firmes em um só espírito, como uma só alma. Ele está falando da maneira como nós vivemos o evangelho. Agora preste atenção, é uma declaração bíblica. Vivam de modo digno do evangelho. Quando a Bíblia fala da salvação, ela nos mostra que a salvação não é por obras. Efésios 2, 8 e 9 diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E a Bíblia é taxativa, isso não vem de obras para que ninguém se glorie. Por quê? A salvação não é mérito, é uma obra da graça. E parte do significado de graça é um favor imerecido. Ou seja, nenhum de nós entra no reino de Deus, abraça o evangelho por dignidade própria. É por isso que nós, e quando eu digo nós, falamos em nome dos evangélicos, dos chamados protestantes, desde a reforma, há mais de 500 anos, temos levantado uma bandeira. A salvação não é por obras, não é obra de merecimento, ela é pela fé. No entanto, alguns passaram a acreditar que porque não existe dignidade para entrar, não haja necessidade de dignidade depois de ter entrado. E aí que nós erramos. Você não é salvo pela sua dignidade. A Bíblia diz que Deus nos amou quando ainda éramos seus inimigos, pecadores, sem dignidade alguma. Mas a partir do momento que Ele nos amou e nos acolheu, a Bíblia está dizendo, agora, trate o evangelho como algo digno e viva a altura daquilo que te foi oferecido, que você recebeu quando não merecia, quando não tinha dignidade nenhuma. Mas agora que Deus te dignificou, você dignifique o evangelho. Quem está entendendo isso? Então, nós precisamos entender que não tem a ver com esforço, não tem a ver com merecimento, mas tem a ver com resposta. Quando nós entendemos que Jesus veio para a salvação, nós precisamos não apenas aceitá-la, nós precisamos viver o pacote completo como uma forma de honrar a sua vinda. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, falando a respeito da ceia, e a ceia ela é um memorial da vinda de Cristo, como também da sua morte, da sua ressurreição, que anuncia o seu regresso futuro. Ele diz no verso 27, por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice. O que ele está dizendo? A ceia é um momento de recordar a morte, ressurreição de Cristo e falar dele até que ele volte. É um momento onde celebramos sua vinda ao mundo. Com qual propósito? Nos salvar dos nossos pecados. Agora a Bíblia está dizendo, você vai celebrar a salvação dos pecados em pecado? Qual o sentido disso? A Bíblia diz, se examine, checa como está a sua vida. Veja se você está dando ao evangelho a dignidade que ele merece. Porque a Bíblia diz, se você participar de forma indigna, celebrar a salvação dos pecados em pecado, você será réu de juízo. Aí os crentes, em vez de entender a essência do que Deus está propondo, eles tornam as coisas piores ainda. O que a Bíblia está tentando mostrar é que o que é digno de honra é justamente o evangelho e o que Jesus fez. Mas as pessoas passaram a dignificar a ceia, não o sacrifício de Cristo. Aí chega o dia da ceia, o crente examina. Estou legal, não. O que ele faz? Não come. Mas não é isso que a Bíblia falou. A Bíblia não diz, examine, se estiver ruim, não coma. A Bíblia diz, examine e coma. Só que não coma de forma indigna. Então, se eu vou examinar, não posso participar de forma indigna, mas depois do exame eu tenho que comer, pressupõe-se o quê? Que entre o exame e comer eu faço o quê? Eu conserto. Porque Deus quer que eu e você vivamos da forma correta. Como somos imperfeitos, ainda podemos tropeçar, mas tropeço na vida do crente tem que ser um acidente que é imediatamente consertado. Não se protela a restauração espiritual. Porque o conserto é uma forma de dignificar o que Cristo fez. Agora preste atenção, o crente diz, eu estou em pecado, em vez de celebrar o perdão dos pecados, em pecado porque eu vou ser réu de juízo, eu não celebro, mas ele também não se conserta. Então ele está dizendo, a ceia é digna de respeito, o que Jesus fez, que se lasque. Esse tipo de atitude, de se examinar e não comer, é cuspir na cara do Senhor. Não existe respeito nenhum nisso. Você está respeitando o ritual, mas não a pessoa celebrada por trás do ritual. Quem está acompanhando? Então, se nós vamos celebrar Jesus, nós precisamos entender o pacote completo. E além de reconhecer que Ele vem me salvar enquanto perdido, depois de salvo, eu preciso permanecer
na presença dele. Eu preciso me adequar agora, não por mero esforço, com o auxílio do Espírito Santo, com os recursos da graça de Deus, com tudo que ele me disponibiliza, até porque o próprio Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, até para viver plenamente nele nós precisamos dele, mas temos responsabilidade de corresponder com ele no processo. Então nós precisamos agora de uma resposta devida, honrando a sua vinda, honrando aquilo que ele fez. Quem está entendendo, diga amém. Quando um crente simplesmente deixa de cear, ele não fez nada direito. Ele simplesmente arrumou uma forma que na cabeça dele é, eu vou continuar em pecado sem ser réu de juízo. O juízo não é por causa da ceia, é por causa do pecado. E se o pecado não é tratado e resolvido, vai ter juízo com ou sem ceia. Então nós precisamos entender que o tempo todo a Bíblia nos chama a uma recordação do que ele fez, para que haja também uma resposta, para que haja ajuste, para que haja adequação na nossa forma de viver, no nosso estilo de vida. Agora, isso não deveria acontecer por medo do juízo. E segundo aos Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 14, o apóstolo Paulo diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange. Esse amor é tão intenso, é tão absurdo, que ele nos constrange. Eu gosto como João define isso. O Evangelho de João diz lá no capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira a forma clássica, é bonita. Mas vamos tentar ler isso? Ele está dizendo, Deus amou o mundo tão intensamente, tão loucamente, tão absurdamente, que deu seu Filho Jesus. E quando você entende a expressão desse amor na dádiva de Jesus, Paulo está dizendo, o amor de Cristo nos constrange. E o que esse constrangimento gera? Ele continua e diz assim, porque reconhecemos isso, um morreu por todos, logo todos morreram. E no verso 15 ele diz, ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O entendimento desse amor constrangedor nos leva a viver de uma forma diferente. E nós precisamos entender, isso é parte do pacote da celebração. Não apenas dizer obrigado que o Senhor veio oferecer uma salvação, quando abraçamos um pedaço e negligenciamos a continuidade. Mas quando nós abraçamos o pacote todo e começamos a viver de forma plena, nós estamos dizendo a Jesus, o seu sacrifício não foi à toa, nós vamos honrá-lo. Aliás, eu gosto da profecia de Isaías 53, ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Sabe, o que eu mais quero na minha vida é imaginar Jesus olhando para mim, sorrindo de satisfação e dizendo, valeu a pena ter me doado por aquele camarada. E essa é a forma como eu e você precisamos viver. Isso é parte da nossa gratidão. O apóstolo Paulo, ao definir esse constrangimento de amor, ele está mostrando e pontuando algo que eu e você precisamos de fato entender com mais clareza, né? Jesus diz em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A nossa obediência, ela deveria ser movida, antes de mais nada, por um amor para com o Senhor. E quando esse amor nos constrange, ele nos leva a viver a obediência, a viver o pacote inteiro, a viver o pacote completo. Isso não significa que não haja lugar para o temor na nossa vida. Eu tenho dito de vez em quando que o amor é a razão principal da obediência, mas o temor a complementa. Eu gosto de dizer que o temor é uma espécie de paraquedas reserva. Até porque nós não podemos dizer que o amor é infalível. Jesus, se dirigindo ao anjo da igreja de Éfeso, diz, você abandonou, perdeu o seu primeiro amor. E se você conversar com qualquer paraquedista, ele vai te dizer a importância de um paraquedas reserva, mas nenhum deles quer ter que usar o paraquedas reserva. Por quê? Há uma diferença enorme no tamanho, na forma como ele desdobra, como você desce. Quando você desce com o paraquedas principal, né, é um voo mais panorâmico, tranquilo. O paraquedas reserva ele tem que ser menor, ele tem que abrir depressa, fazer o efeito rápido, porque ele é apenas para uma emergência. E você não desce da mesma forma, você tem que vir girando, porque a velocidade que você desce com ele é bem maior. E se não tiver um treino para aterrissar, o cara pode, no mínimo, quebrar as pernas. Mas nenhum deles quer usar, mas são gratos que ele está lá quando precisa. Eu costumo dizer, o temor é parte do pacote. A Bíblia diz que nós temos que sujeitar-nos uns aos outros no temor de Cristo.
mas ele não é o paraquedas principal. Né? Se em algum momento o seu amor for comprometido, que o temor te ajude. Mas a Bíblia nos chama a valorizar essa obediência, essa resposta em nome do amor. E nós precisamos entender que isso é uma expressão de gratidão e uma maneira de honrar a sua vinda, a vinda do Senhor Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Mas em terceiro lugar, nós precisamos entender que esse mesmo Jesus, que veio para nos oferecer salvação, para nos oferecer reconciliação. Interessante que logo depois, nos versos 14 e 15, falar que o amor de Cristo nos constrange, que nós temos que viver por Ele. Né? O apóstolo Paulo vai dizer no verso 17, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E aí no verso 18, de 2 Coríntios 5, Paulo diz assim, olha, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Quantos são gratos a uma nova criatura? E diz, tudo provém de Deus. Deus nos reconciliou por meio de Cristo. Mas ele não para aí. Porque agora ele está falando com gente reconciliada. Ele está falando com gente que já abraçou essa experiência inicial, o início do processo de salvação. Ele diz, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E ele diz assim, e, agora vem o aditivo, nos deu o ministério da reconciliação. Em outras palavras, Paulo está dizendo, nós não fomos apenas reconciliados. Nós, depois de reconciliados, fomos chamados a participar com Deus desse projeto de salvação e reconciliar outros com Ele. Nesse pacote, nós precisamos entender que não só tem salvação para nós enquanto indivíduos, não só tem o desenvolvimento da salvação e vivê-la de forma intensa, é honrar o que Jesus veio fazer, mas existe também um chamado, uma convocação. E eu diria que, embora seja uma responsabilidade, nós não podemos perder a perspectiva de que é um privilégio, de poder cooperar com o Senhor, com esse grande, extraordinário projeto de salvação. Quando você olha para os apóstolos, é inegável a maneira como Jesus, já logo ao chamá-los, pontua o que ele esperava deles. No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no verso 19, a Bíblia diz que Jesus, falando com Pedro e André, diz, venham após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim só salvar vocês. Eu vim incluí-los num projeto extraordinário, que envolve a salvação de todo o planeta, de toda a humanidade. E eu quero que vocês cooperem comigo. Eu quero que vocês participem comigo nesse projeto glorioso de salvação. Então a Bíblia diz, ele nos reconciliou, mas ele nos deu o ministério da reconciliação. O mote que usamos aqui enquanto comunidade alcance é alcançados para alcançar. Em Filipenses 3,12, Paulo diz, eu prossigo para alcançar aquilo para o qual também fui alcançado. Nós não podemos pegar a parte, fui alcançado e dizer, eu celebro isso. Fui alcançado para quê? Para alcançar algo. Esse alcançar envolve o desenvolvimento da salvação, mas envolve cooperar com Ele e alcançar pessoas. Fomos alcançados para alcançar, fomos reconciliados para reconciliar, fomos salvos para ajudar o Senhor a salvar. Quem está entendendo, diga amém. No mesmo texto aqui, de 2 Coríntios, no capítulo 5, depois de pontuar que Deus nos deu o ministério da reconciliação, vamos continuar lendo? No verso 19, Paulo explica, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Aqui ele mostra que o ministério é uma palavra, é uma mensagem a ser comunicada. Verso 20, portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Paulo está dizendo, ele nos deu não apenas autoridade, ele colocou em nós o que podemos classificar como representatividade. Um embaixador em outra pátria é um representante da nossa. Ele não é um mero porta-voz, ele é um representante. E a Bíblia está dizendo que eu e você somos embaixadores de Cristo. Eu não sei você, eu fico empolgado. Porque pregar o Evangelho não é apenas uma ordem que me foi dada, é o privilégio de representar o Deus que oferece salvação. A ponto dele dizer isso, como se Deus, por meio de nós, exortasse. No verso 20 ainda ele termina, em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. E para os reconciliados, que vocês assumam
o ministério da reconciliação. Jesus veio para salvar, mas embora ele tenha providenciado tudo no ato único da sua morte e ressurreição, para que o projeto seja executado, ele conta comigo, ele conta com você, ele conta com a nossa cooperação. Nenhum de nós tem o direito de celebrar Jesus ter vindo, ter encarnado, ter passado tudo que passou para nos alcançar, quase como se a gente dissesse, se eu estou dentro, o resto é que se lasque. Nós precisamos entender que Deus não nos amou apenas enquanto indivíduos. A Bíblia diz, Deus amou o mundo. 1 Timóteo 2,4 diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nesse projeto, Ele nos chamou para participar não apenas no sentido de desfrutar, mas para participar no sentido também de trabalhar. Eu olho para um Paulo que entendeu isso com tanta clareza, se doou à pregação do Evangelho de uma forma impressionante. A declaração dele em Atos 20, 24 é uma inspiração para mim. Quando ele diz, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Eu penso, como o cara podia ser tão focado, determinado no cumprimento de uma missão? Diferente de muitos de nós. Quando ele foi alcançado por Jesus, não disseram para ele apenas que ele estava recebendo algo. Ele foi rapidamente notificado que o que ele recebeu, ele tinha a responsabilidade de compartilhar. Eu gosto de uma frase, eu não sei de quem é a autoria, mas eu vejo o pastor Carlito Paz sempre citando, e diz que na vida cristã nós precisamos aprender a receber, celebrar e compartilhar. Quando falamos da salvação, temos a responsabilidade de receber, precisamos celebrar, mas também precisamos compartilhar. Em Atos, no capítulo 9, tão logo Saulo tem um encontro com Cristo, a Bíblia diz no versículo 9 que ele fica 3 dias sem ver. E a Bíblia diz, durante os quais nada comeu nem bebeu. Imagina a crise que esse homem está. Ele era um perseguidor de Cristo e dos cristãos. Agora ele se converteu. Ele está debaixo de um impacto, ele está vivendo um momento de arrependimento, de repensar tudo. Ele está lá orando. Nós vamos descobrir mais à frente que ele estava orando. A Bíblia diz, versículo 10, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe apareceu numa visão e disse, Ananias, ao que ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe disse, levante-se, vá à rua que se chama Direita, e na casa de Judas, procure por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. E numa visão, viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Então aqui nós sabemos que além de não comer e não beber, ele estava orando. E agora Jesus está dizendo, Ananias, preciso de você. A tradução da Bíblia na linguagem de hoje, versão mineira, é, preciso de você. Ananias vai retrucar, Senhor, o homem não é flor que se cheire. Você vai ver a partir do verso 13. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quanto mal tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui em Damasco, ele tem autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam teu nome. Imagina se fosse hoje, em linguagem contemporânea, se o Senhor Jesus não arriscaria brincar, sabe de nada, inocente. O Senhor diz para ele, não, você precisa ser atualizado. Verso 15, o Senhor disse a Ananias, vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Mais à frente, em Atos 22, quando Paulo está dando o testemunho da sua conversão a Félix, ele mostra que Ananias não só ouviu isso de Jesus, mas entre o momento que entra, até impor as mãos e ministrar, essa mensagem é comunicada a Paulo. Sabe que esse cara aprendeu logo nos primeiros dias da salvação? Deus não queria apenas alcançar você. Ele alcançou você com um propósito. Ele precisa que você o ajude a alcançar outros. Assim como ele disse aos primeiros apóstolos, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Ele estava dizendo, eu preciso de você. E a minha e a sua vida cristã precisa ser norteada por esse entendimento. Nem todos fomos chamados para pregar a palavra de Deus num púlpito, mas todos precisamos aprender a compartilhar nossa fé. Eu vejo pessoas que não compartilham a sua fé. Tem gente que fala assim, eu ainda não tenho entendimento bíblico. Eu digo para alguns, faz que nem a mulher samaritana. Aquela que encontra Jesus em Sicar, junto ao poço de Jacó, ela sai correndo na cidade e diz, venham ver um homem que falou tudo que eu tenho feito. Ela não tinha nada para pregar, mas falou, olha, esse camarada impactou minha vida e vocês têm que vir ouvir ele. E todo mundo foi
para ouvi-lo. Depois eles dizem para a mulher, agora nós cremos nele pelo que ouvimos dele, não é nem pelo que você falou. De vez em quando eu digo para uns, falo, pastor, eu não sei o que eu pregar. Eu digo, traz para mim que eu prego. Foi que nem a mulher samaritana. Mas sabe, 1 de Pedro 3,15 diz que nós devemos estar sempre preparados para saber responder a qualquer um que indagar acerca da razão da esperança que é em nós. Significa que a responsabilidade de estar preparado é sua. Isso não vai vir por osmose enquanto você dorme, não vai ter download gratuito, não vem pelo tempo de vida cristã se você não se dedicar a aprender. Então, alguém disse, como é que eu posso aprender? Primeiro, nós temos uma escola bíblica justamente para ajudar as pessoas a aprenderem. O problema é que nós não damos valor à vida cristã. Então, na cabeça de alguns, isso é programa de quem não tem o que fazer. E nós não entendemos a importância, a prioridade que isso deveria ter. Além disso, nós oferecemos inúmeras ferramentas e recursos, inclusive online. Mas muitas vezes as pessoas preferem gastar todo o seu tempo maratonando seriado do que aprendendo Bíblia. E sabe, tem crente que além dele não falar de Jesus para ninguém, até quando alguém pergunta, ele engasga. Ele não sabe responder. Mas a Bíblia está dizendo que eu e você precisamos estar preparados. Gente, Tiago, capítulo 4, verso 17, diz assim, aquele que sabe fazer o bem não faz, peca. Pecado não é só fazer o que é errado, o que é proibido, é não fazer o que é certo, o que nos foi ordenado. Então existem pecados de omissão, pecados de negligência. Então, por exemplo, se você sabe que alguém está passando fome, pode fazer alguma coisa, cruza os braços, você está pecando por negligência. Porque naquele momento, oferecer alimento é fazer o bem. E se você sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Agora, qual o bem maior que você pode fazer a alguém? Não estou desprezando os outros, mas qual o bem maior? Mais do que dar um alimento ou uma comida que dura pouco tempo o efeito. É ajudar essa pessoa a definir toda a sua eternidade. E muitas vezes nós não falamos nada para ninguém uma vida inteira. Eu não estou dizendo que todo dia você tem que ter uma fila de gente fazendo oração para entregar Cristo. Mas entre esse extremo que na cabeça de alguns eles imaginam, eu não vou conseguir viver isso. Nunca falar de Jesus para ninguém. Nós temos uma diferença enorme. A palavra de Deus, ela nos chama a prestar atenção em oportunidades que nós podemos ter. O problema é que muitos de nós desperdiçamos oportunidades, outros de nós estragamos oportunidades. Colossenses 4,5 diz, sejam sábios no modo de agir com os que são de fora. Os que são de fora está falando dos que não são crentes. E aproveitem bem cada oportunidade. Muitas vezes a oportunidade aparece, outras vezes você dá uma forçadinha. Você tenta ajeitá-la. Mas nós precisamos aprender com o tempo, criar oportunidades onde a gente possa testemunhar. Talvez você não vai conseguir até o fim fazer um apelo. Mas a Bíblia fala de um que planta, de outro que rega. A Bíblia fala de outro que colhe. Fala que o crescimento vem de Deus. E eu e você podemos fazer uma parte. Talvez nós vamos plantar o que outros vão colher. Às vezes nós estamos colhendo o que outros plantaram. Eu já levei pessoas a Cristo e foram evangelizadas por outro. Deus me permitiu entrar no arremate final. No dia da recompensa do galardão, Deus sabe como tocar todo mundo que participou do processo. Mas o que quer que seja que a gente faça, nós devemos fazer crendo que Deus, de alguma forma, vai agir, que não é apenas a gente. Não se trata de um testemunho. Eu tenho visto, às vezes, pequenas palavras, mas que vêm com aquela clareza do Espírito Santo. Eu lembro de uma vez que eu fui desejar para um Feliz Natal. Eu falei, Feliz Natal. E, por favor, não esqueça o aniversariante. O cara me olhou e falou, como é que é? Falei, o Natal vocês vão celebrar o nascimento de Cristo, não é? O aniversariante é ele. Eu falei, mas lá vocês vão encher o bucho de comida. Conhecendo você e sua turma, vocês vão se empanturrar de bebida. Só não esqueça o aniversariante, porque essa festa de aniversário não tem sentido ser celebrada se vocês não lembrar dele. Depois esse camarada me disse que ele ficou perturbado com essa frase. Não significa que ela vai ter efeito para todo mundo, mas nós precisamos simplesmente aprender a cooperar com Deus. Quem está entendendo? Temos uma responsabilidade. O que Jesus nos deu, nós classificamos de a grande comissão. Ele diz, façam discípulos das nações, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. A grande comissão não é a grande sugestão, é uma ordem. Infelizmente, na prática, ela tem se tornado a grande omissão. Dá para arrancar o ser fora, porque a maioria de nós não tem feito. E nós precisamos entender que não repartir o que recebemos não é só falta de gratidão e honra para com aquele que nos salvou. É descaso e é desobediência.
Como disse antes, a minha intenção aqui não é falar nenhuma novidade, mas é te ajudar a celebrar o pacote completo. Eu sei que normalmente a gente já vem naquela ideia de um balanço de fim de ano, revendo as coisas, olhando para o próximo, né? E estabelecendo novos alvos e metas. É impressionante como todo ano ainda encabeça a lista das pessoas 2 alvos: emagrecer e sair do vermelho. Mas sabe, antes de qualquer outra meta, talvez eu e você poderíamos colocar lá, compartilhar a fé. Talvez você possa colocar lá também na lista, me preparar melhor para compartilhar minha fé. Né? Nós precisamos aprender a celebrar o pacote da forma completa. Primeiro, aceitando e recebendo a nossa salvação. Segundo, honrando a Cristo com o desenvolvimento da própria salvação. Terceiro, compartilhando com outros aquilo que temos recebido. Eu não estou falando nada disso com o propósito de te apontar o dedo, nem te acusar, nem de te colocar numa situação onde você sinta debaixo de culpa ou condenação. Deus, Ele nos ama tanto que o tempo todo Ele fica dizendo, quando vejo vocês errando ou falhando, eu não vou ficar esperando muito tempo, eu quero dar oportunidade atrás de oportunidade para que vocês ajustem. Nós precisamos parar e pensar, não no fato de que Deus está jogando em rosto nossas falhas, mas de que Ele está nos dando oportunidade de conserto, de ajuste. Eu gostaria que nós terminássemos orando, e nesse momento de oração, que a gente pensasse e avaliasse algumas coisas. Primeira delas, você já abraçou essa salvação oferecida? O que tem gente celebrando a vinda de Jesus, sem entender nem por que Ele veio, ou sem usufruir o que Ele veio nos oferecer. Segunda coisa que eu gostaria que você se questionasse, se perguntasse. Eu, além de abraçar o início dessa experiência, estou determinado a viver o pacote completo, o crescimento para a salvação, o desenvolvimento da salvação. A forma como estou me dedicando a isso me coloca naquele lugar de que eu estou vivendo de um modo digno do Evangelho ou não. Porque talvez sua necessidade não seja abraçar a salvação, seja comprometer-se melhor com a salvação que você já abraçou. Mas a terceira área que eu gostaria que você pensasse e se examinasse é se você tem compartilhado a sua fé, se você tem transbordado a salvação. Isso é uma expressão que eu uso desde o início da igreja, salvação transbordante, é o que ela deveria ser para nós. Em 1 Timóteo 4,16, Paulo diz ao seu discípulo, fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. O salvarás a ti mesmo, ele não está dizendo que Timóteo não tinha abraçado a salvação, nem naquele passo inicial. Ele está falando do processo, da continuidade. Mas ele diz, além de se preocupar em entrar e desenvolver, você precisa pensar na inclusão, salvar outros, alcançar outros. E se uma dessas áreas você precisa de conserto e ajuste, esse é o momento e essa é a hora. Ou se em todas as áreas, ou se em mais de uma área, esse é o momento, essa é a hora. Eu gostaria que você falasse com Deus por um instante, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, enquanto eu, da minha parte do lado de cá, quero orar por você. Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida de cada um nesse lugar e daqueles que nos acompanham pela transmissão da internet. Eu oro que o Teu Espírito Santo nos ajude, não apenas no autoexame. Tua palavra nos orienta sobre examinarmos-nos a nós mesmos, e o autoexame é bíblico. Mas nós queremos ir além. E nessa hora nós clamamos pelo exame do alto. Semelhança do salmista, nós oramos, sonda-nos, ó Deus. Vê se em nós algum caminho mau. Expõe o nosso coração. Sabemos que o seu propósito, quando expõe falhas, não é para trazer culpa ou condenação, mas como o Senhor fez com Isaías, para promover conserto, santificação, restauração. Mas também ajuda-nos a não olhar apenas para nós mesmos, de forma egoísta, porque isso é justamente o que o seu amor que nos ofereceu essa salvação não é. O Senhor deseja que todos se salvem. Nós queremos aprender a celebrar, não apenas uma vez ao ano, mas continuamente a vinda de Jesus, entendendo que Ele veio para nos salvar, que depois de reconciliados precisamos viver de modo digno, mas que também recebemos o ministério da reconciliação. Ajuda-nos, não apenas a entender,
mas acima de tudo, a viver, a pautar a nossa vida de acordo com essas verdades claramente reveladas na Escritura. Nós oramos em nome de Jesus. Que essa possa ser uma manhã de concertos, de ajustes e não só de revisão. E que nós possamos viver uma vida que de fato honre e glorifique Jesus. Por meio de não só abraçarmos a fé, mas vivemos intensamente o Evangelho e compartilhá-lo com o maior número possível de pessoas. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.